Ô, Cláudio, você acha que o Caceta Planeta na Globo foi a primeira vítima da lacração, da cultura woke, que ainda estava muito incipiente, cara? Cara, Por vamos que lá. acabou? Não, a primeira razão é o tempo, né? O tempo é o senhor de tudo, né? Nós ficamos 20 anos no ar, só esse número hoje é que nem você vender 40 milhões de CDs, entendeu? Isso não existe mais, entendeu? A gente chegou a dar audiência de 42, 40, essa audiência hoje, não, Ninguém entendeu? dá. Ninguém dá. Então, é outra época e você, como 20 anos, várias coisas acontecem, inclusive o desgaste, entendeu? O desgaste interno, até a gente não chegou a ter uma corrosão de audiência. A gente sempre teve no nosso horário, tanto quando o SBT lançou o tela quente deles contra a gente lá atrás ainda, longe de Sim. acabar, nisso a gente apanhava do Stallone, mas ganhava do Bruce Willis, dava porrada no Schwarzenegger. A gente ganhava desses caras todos, que eles botavam só esses filmes contra a gente, só perdia pro Stallone. Então, foi a primeira vez que a gente perdeu, e aí até o cara que comandava lá na Globo falou assim, calma, que o Stallone não tem tanto filme assim não, tem semana pra caramba no ano. Aí, então a gente competia é, bem, mas assim, teve assim, eu acho, uma demanda interna de novidade, de gente que queria o nosso lugar, entendeu? Assim, já deu, já. Teve a questão, sim, de um humor, de um certo humor que começou a ser vilanizado, na ideia de que é um humor tóxico, não sei o quê. Essas conversas nunca chegaram diretamente para a gente, mas a gente, assim que a gente acabou e principalmente quando só eu, o contrato da galera acabou, eu ainda fiquei mais 2 anos. Então muita gente veio falar comigo, entendeu? Essa coisa, que eu tô bababá, como se até hoje, a coisa de você reverenciar a importância da gente, o tamanho de material que a gente tem, de relação com o povo, com a audiência, pelo tempo que a gente ficou. Pô, a gente teve um especial de 50 anos da Globo que a gente não foi citado, entendeu? Pois é, cara. Então, eu acho que tem umas coisas, uns movimentos contraditórios, que é essa coisa de que você se sente quase se culpado, Envergonhado, né? envergonhado de ter feito. Então, muita gente que vem discutindo umas coisas. Primeiro, assim, eu acho que é muito fácil você ser profeta do passado, É. entendeu? Se você prever o passado, é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, você fala, por que certas coisas você comentava? Porque essas coisas não eram questões, as pessoas não pensavam sobre isso. As pessoas que nem queriam fazer. Você derrubou uma estátua de um camarada que era escravocrata no século XVII. Vai no século XVII e procura quem não era. Entendeu? É Isso, muito mais isso, complicado. isso. Então, Existe o contexto histórico, é né? óbvio. Então você tem várias coisas que não era a mesma coisa. Outro dia eu vi, eu sempre falo disso agora que eu fui participar da comemoração dos 60 anos da Globo, chamaram a gente até porque não chamaram da No outra d vez, 50 e só chamaram eu e o Hélio. Né? E era um negócio, tinha uma justificativa, que era um encontro de vários personagens do passado, num Zoom. Eu só fui lá gravar a minha parte, não vi no ar, porque eu estava viajando. E aí, mas na hora que eu estava gravando, disse eu cresço, o Hélio foi de Escória Maria, e aí eu tinha um texto lá que fizeram lá para mim, tá tudo certo, o texto era direito, estava tranquilo. E depois que acabou lá, minhas duas falas que eu tinha que falar, o diretor pediu para eu fazer umas reações ao que estaria sendo falado, Isso. para poder, obviamente, dar corte, e também da cena do Zoom, né, não sei o Aham. quê, que eu imagino que foi assim, porque foi isso falado. E aí eu tinha que reagir, fazer, assim, não sei o quê, fazer assim. Até a hora que eles pediram para fazer assim. Eu falei, tá, faz isso, faz aquilo. Eu falei, tá, beleza. Quando eu acabei, eu falei assim, pô, só uma curiosidade, né, porque está celebrando 60 anos, a celebração, por que eu fiz assim, né? Isso é uma Não é? celebração? Não, é porque na hora que o Caco Antibes, o Fala Bela, fala cala a boca Magda, todo mundo vai fazer assim. Eu falei assim, bicho, mas se é uma coisa que vocês estão reprovando, por que chamou, né? Entendeu? Se é um negócio, uma celebração. Aí depois me falaram que era isso, que quando chegava lá, cala a boca, Magda, todo mundo fazia assim, e a Marisa falava, a Marisa Hort falava, cara, isso não se fala mais, não se fala mais essas coisas. Aquela época. E é uma confusão, entendeu? Porque naquela época também
Por que era engraçado? Porque era estranho, as pessoas não saíam Era falando. absurdo. Era absurdo. É. Então, o que acontece? Assim, do mesmo jeito que o Caco Antibes falava, que aquele pobre, o cajuzinho, não sei o quê, aquelas coisas todas, não é porque ninguém achava que o Falabella odiava pobre. Ninguém achava que o Falabella dava interditava a mulher dele assim. Então, tem uma questão que eu sempre falo isso, que tem assim, é uma confusão que foi surgindo ao longo do tempo por vários motivos, e o principal é porque as pessoas viraram veículo de comunicação. Todo mundo. O cara que tem 7 seguidores, ele é um veículo de comunicação. Sim. Ele é um emissor. Ele gera. Então, e a galera que está disputando mesmo como emissor, no papel de emissora, sim, como as emissoras, como veículo de comunicação, eles estão disputando audiência, eles estão disputando. Então, a questão, todo mundo tem que opinar, todo mundo tem que se incomodar com o que o outro faz, se posicionar. Então, você tem uma coisa que ficou muito confusa, que eu sempre falo isso, piada não é opinião, risada não necessariamente é aprovação. Você pode rir de uma coisa que te incomoda. Você pode rir de um troço que você foi surpreso pelo negócio e você até acha a quantidade, porra, tu pode rir até falar, porra, que escroto, não sei o quê, porque você, o camarada, falou um negócio provocativo para você que você... Então, tem várias coisas que você diz. O cara fez uma piada racial, significa que ele é racista. Não, sei lá, não conheço o cara, é um cara hipotético, mas pode significar também que ele está provocando essa discussão. Ele está provocando esse incômodo, ele está querendo... E tem uma galera também que atua na coisa da questão da... Que eu falo isso assim, para que é a liberdade de expressão? É para quem você detesta. É para quem você odeia, é para quem você não gosta. Porque se for, quem você concorda. Aí chama amizade, aí chama festinha, aí chama tapa nas costas. Sim. Então, quando você tem esse nível de coisa que você tem que tolerar o outro, a opinião do outro, porque para a sua ser tolerada, porque também no dia que o jogo verá, você também está no... Não. Eu defendo a liberdade de expressão. É óbvio que a liberdade de expressão ela tem limites, claro. Ela tem limite de quando ela causa um dano objetivo, ela passa. Por que você não pode gritar fogo no cinema? Pô, você pode até ter uma opinião muito merda e dizer, pô, para mim eu odeio cinema, para mim todos os cinemas podiam pegar fogo, entendeu? É uma opinião de merda. Agora, você gritar fogo no cinema não é uma expressão, é um ato que você está provocando. Assim, quando o camarada fala uma piada que você acha, o outro acha racista, qual é a questão? A ideia que as pessoas acham isso, que isso é um ato, isso está causando um dano. E quando, na verdade... incentivando. E quando isso, na verdade, assim, é só para quem confunde as suas próprias opiniões, entendeu? Com verdade absoluta. Com verdades absolutas, e acha que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então você tem uma dificuldade que é diferente dos Estados Unidos, a primeira emenda, que é a ideia que está na Constituição, que é a liberdade de expressão, o sujeito, lá não tem nem crime de calúnia, entendeu? Aqui tem. Então, se você se sentir injuriado, caluniado, processo. Agora, sem impedir que a pessoa fale, você não querer que o cara deixou para ninguém ir lá ver. Entendeu? Então vai nessa coisa toda. Qual é a questão? Mas você é a favor? Então, eu não sou a favor, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que decido que as pessoas vão ouvir ou não. Isso. Eu só estou dizendo assim, eu tenho idade suficiente para ter vivido a censura do Estado, a censura oficial. Tudo tinha desenho animado, tinha certificado de censura. Festival de colégio tinha que ter certificado de censura. Então, quando você chega nesse nível de controle da opinião, eu acho que tem um negócio assim, eu não sou saudoso dessa época, esta época eu acho que é mais complicada que hoje, porque realmente era uma coisa que você ia em cana, só que eu estou falando uma coisa que não difere de uma época da outra. Quem censurou, quem mandou prender, e prenderam, por exemplo, o humorista, o Pasquim, quase todo foi em cana, se achava cheio de razão. Todo mundo achava que estava na causa justa. Ninguém que prendeu alguém, mandou prender por causa disso, achou que estava fazendo algo errado. Hoje você é malvado. Todo mundo estava em nome da pátria, dos bons costumes, da integridade da sociedade, para você evitar o ódio, ou não sei o quê. Então, todo mundo que de uma certa forma, está imbuído de uma causa, uma razão, ele também está imbuído de uma certeza. Sim. Então, ele sempre... E as certezas e as razões, a má notícia que elas variam de indivíduo para indivíduo. Sim. Entendeu? De governo para governo. Principalmente. Ganhe muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho.
Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan, YouTube Sem Aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores YouTubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos. E ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Como? É o seguinte, esse curso, o YouTube Sem Aparecer, quando a gente fez, o nosso canal tinha 40 mil inscritos e hoje estamos chegando a 360 mil inscritos. Então, o link está aqui embaixo. Eu recomendo para vocês. Vocês têm 7 dias para pedir o dinheiro de volta. Eu recomendo, a gente usou, foi muito bom para a gente, vai ser bom para vocês também, tá bom? Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube Sem Aparecer, eu recomendo.